Atos Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso estúdio diretamente da Rede Brasil Coworking, Cavalcante Neto. E aqui Pedro Veras, pessoal, Brasil com Z. Vixe, esqueci de ligar, mas Brasil com Z lá. Segue lá que os caras vão lhe atender muito bem. Se você precisa de um endereço fiscal, segue lá a Rede Brasil, que com certeza você vai ser muito bem atendido. E além da Rede Brasil, temos aqui esse rocambole maravilhoso da Casa do Bolo. Do nosso amigo Fábio Henrique. Que mandou aqui pra gente, especialmente pro Rodrigo aqui. Já vou comer. Rodrigo Marinho é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer estar aqui, né? Nós que nos conhecemos já há tantos anos. Não diga quantos anos, não. Diga não. Deixa pra lá. Faz tempo, né? Faz tempo. O Fábio Henrique sabia que era você hoje e mandou esse rocambole. Por favor, aprecie. Agora. Vai lá. Eu já falei que ia comer. Tem que comer como? online, no ar. No ar, exatamente. Para que o Fábio saiba... Não, Casa do Bolo, né, pessoal? Casa do Bolo. @ Casa do Bolo, né? A gente vai dar um enfoque especial. Olha só, aquele da Ana Maria Braga. Olha, né? Pessoal, então acessa lá no Instagram, @ Casa do Bolo, lá na Vajota. Né? Uma grande referência aí. Histórica, né? Deve ter quantos anos? Quase 30 anos, cara. A empresa sobreviver a 30 anos nesse país e nessa cidade. Nessas circunstâncias, hein? Então, meu amigo Fábio Henrique, obrigado pela parceria desde o início, tamo junto. Não é não, Pedro? Exatamente. Valeu, Fábio. E nossos... Contribuindo aqui para estragar o shape do Rodrigo Marinho aqui, que ele construiu com muito crossfit. Verdade. Chutar o pau da barraca um pouquinho. Né? Mas assim, um carboidrato desse, uma hora dessa... Não mata não, né? Cara, é engraçado, né? Você sempre acha que é a comida que mais prejudica. Assim, tudo na vida é o quanto, né? É o exagero. A bebida prejudica bem mais e é algo que hoje em dia diminui muito. A comida em si não é o principal problema. O problema é você comer o rocambole inteiro. Exatamente. Comer um pedaço aqui não faz diferença na dieta. Às vezes até ajuda no momento que você precisa de uma energia rápida ou de alguma coisa do tipo. Quando você começa a fazer, você começa a aprender isso também. Estudar, como conviver, como fazer e como tocar isso. Pessoal, aguardem uma série com o Rodrigo Marinho sobre fitness, né, Pedro? Exato. O cara tá bem. Tá bem, tu é doido. Então, gente, segue lá a gente, se inscreve no canal aí, rapidinho, vai lá, clica, inscrever-se no canal, tá? Acompanha aqui que esse episódio vai ser muito bom, muito conteúdo aqui pra gente hoje, com o nosso querido Rodrigo Marinho. E lá no Instagram, como é que eles encontram a gente, Pedro? Atos Podcast oficial. Até o momento não temos nenhuma versão falsificada, nem pirateada. Então você procura lá oficial, só vai ter a gente. Tá bom isso aqui, viu? É bom, cara. Uau, e o Luiz Felipe? Luiz Felipe de lá. Show também. Cara, muito bom. Não me lembro de ter comido alguma coisa que eu achei ruim da Casa do Bolo, não. Olha aí. Olha, Fábio, presta atenção, cara. Fábio, se você não der pra cantor, você dá tudo certo pra ser boleiro. Já deu, né? Já deu. Pois vamos lá, meu amigo Rodrigo Marinho, obrigado pela sua presença, cara. Quero deixar bem claro aqui para os nossos seguidores que vocês... A piada foi ruim, foi a piada que foi boa. O objetivo não era cancelamento, aí eu... O Fábio entendeu. Para um contador de piada que é o Fábio, meu amigo, você está na nossa lista de convidados desde o início, né? E só para registrar aqui para os nossos seguidores que você foi o convidado que nos deu mais trabalho, né? Furou 2 vezes com a gente, não, Pedro? A segunda eu tentei avisar com muita antecedência. Muita antecedência. Para não dar problema. Cara, o ritmo tá louco, então, assim, nesse momento. Então, mudei o Pedro estava falando que foi cliente da PWR, então o PWR tem uma característica de nunca parar. Né, um mantra da PWR, até uma base de vida da PWR. Que eu sempre vi isso, na realidade. Mas eu fui montar uma equipe, né? Montar um time, estruturar um time. Então tem o quê da rampagem disso, né? Do crescimento disso. Então a gente tem poucos clientes em Fortaleza, então você acaba tendo muitos clientes pelo Brasil. E aí, se não tiver na minha agenda, e esse aqui obviamente estava na minha agenda, aí trava a agenda como brincadeira. A gente está brincando com você, brincando, cara. Claro, não brincando igual que cutucada com fome. Não, mas tem isso não. Cara, você, como tu falou agora há pouco, né? Tu sempre foi meio ligado no 220, né, Rodrigo? Assim, uma coisa meio... Sempre. Cara, eu sempre fiz muita coisa. Sabe que é uma coisa interessante que eu vi no Instagram?
quando tu fez aquela postagem sobre o TDAH, que eu não sabia. E aí eu achei muito legal, porque você foi muito verdadeiro ali, foi muito autêntico, né? E colocou aquela questão do TDAH, que tantas pessoas adultas se enquadram, né? Mas que naquele tempo, que faz pouco tempo do nosso tempo, não tinha ainda o diagnóstico fechado, né? Cara, em geral era o desligado, né? O avoado. Né? Desligadão, mundo da lua. Aqui, assim, a mãe assim, na orelha pra ver se tu se ajeita, né? Assim, algumas coisas. Eu sempre tive muita dificuldade de coordenação motora, né? Sempre foi difícil pra mim. Mas eu sempre briguei muito contra isso. Sempre foi uma coisa que eu quando eu era criança, pra mim era difícil estar na escola, era difícil entender, era difícil parar. Se concentrar, focar. Se concentrar, focar em algo chato. Então, até na igreja isso era complicado, né? Parar pra fazer a oração, sentar. Pra mim sempre foi um negócio. Pra mim sempre a coisa do vamos falar assim. Amo o Santíssimo, sou apaixonado pelo Santíssimo. Mas a coisa de ficar louvando e parado ao Santíssimo, pra mim era quase tortura, tá? Assim, pra mim era. Pra qualquer pessoa com TDAH é muito difícil. Porque é muito difícil você manter uma pessoa que tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Acelerado, pensamento muito acelerado, parar pra ficar olhando pra uma coisa focado. Não é que há desrespeito, às vezes você tem que entender isso. Às vezes há limitação mesmo, né? A limitação de conhecimento. Então pra mim, assim, toda vez que alguém diz assim, vamos fazer um momento de louvor, né, pra ficar dessa forma, pra mim era a parte mais difícil. Para mim, sempre o conhecimento, o treinamento, a ajuda, o como como aprender, como tocar, né? Ou fazer peça no grupo, ou tocar violão, né? Eu aprendi a tocar, assim, para mim era engraçado, né? Hoje eu até acho que eu sou um violeiro muito melhor do que já fui, até porque aprender é um negócio difícil. Para mim era absolutamente difícil, né? Não sei se você sabe, o Neto é, obviamente, um ótimo músico e cantor excelente. Pequeno exagero. Não, mas dentro do grupo, sem dúvida. Mas o Neto e eu, assim, o Neto e eu sempre fomos muito servidores. Eu acho que é a característica minha de servir. Eu sempre gostei. Eu sempre achei um saco a coisa do rezar. Hoje eu rezo. Assim, Rodrigo, você rezo. Todos os dias. Mas você é mais da ação, né? Mas eu estou rezando. Não é um negócio que Rodrigo, você para rezar? Não. Você reza quantas vezes ao dia? Rapaz, que eu estou fazendo uma prancha de manhã, eu estou rezando uma Ave Maria. Quando eu estou indo para minha casa, eu estou rezando um Pai Nosso. Quando eu estou numa situação que eu estou agradecendo ou preocupado, eu rezo um Pai Nosso, um credo, um Pai Nosso, Ave Maria. Mas não é um negócio que vamos parar para fazer uma oração. Isso é raramente... Uma oração em movimento. É uma oração em movimento. Eu paro quando eu tô com meu filho, né? Que tem um momento de fazer uma oração com ele. Quando ele tá na minha casa, vai dormir, aí eu faço uma oração com ele, que é um momento meu e dele. Que é muito gostoso. Mas assim, o momento que é um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma oração que a mãe da minha esposa sempre fez, que é uma oração super bonitinha, que a gente faz nós três. Mas é um momento. Mas eu faço isso em movimento. Entendi. Até porque a minha vida sempre foi isso, em movimento. Mas só para ficar na coisa do... Eu e o Neto, quando a gente estava no Grupo São Vicente, os músicos... Música é um bicho complicado, né? E, cara, não tinha nem cantor. Então, por isso que o Neto precisou cantar. E não só tentou, vai tu mesmo. E não tinha tocador de violão para animar o grupo. Então, eu aprendi a tocar violão lá em 96. Quando eu entrei no grupo em 95, na realidade. Né? Em 96 eu fui em encontro. Foi. 95 teve Impossível Estar Sem Ti, em 96 eu fiz o Porta do Céu, no São Vicente. E eu entrei ainda no pessoal se organizando para o Impossível Estar Sem Ti. Nessa época, teoricamente eu demorei a fazer o encontro. E aí naquele momento, cara, os músicos, que são alguns grandes amigos nossos. O Elcio. O Darlington, o Rafael Portela. O Rafael era o mais fácil dessa galera de lidar. Mas a galera que era muito boa não queria tocar sem ter o violão afinado da forma certa, o som com a boa acústica. Que pra quem não entendia nada de música, porra, toca essa porra, vamos animar Vai de qualquer jeito. Vamos animar, pô, isso aqui é o momento de entrada, é o momento pra engajar as pessoas. Aí o Neto começa a cantar por causa disso, e eu começo a tocar por causa disso. Só colocar a serviço, né, cara? Só que pra mim tocar era muito difícil. Muito difícil. Mas o bacana em ti, Rodrigo, que eu acho, é exatamente isso, porque tu se desafia, né, cara? Sim. E tu vai e faz acontecer, né? E essa assim, e na pegada do grupo, né? Ele ajudou muito nessa coisa da formação, né? De empreendedorismo, de pegada. Tipo assim, você pode aproveitar um grupo como São Vicente de várias maneiras possíveis, né? Ele é um grupo de despertar, né? Isso é um fato do grupo. Isso é uma coisa que sempre foi uma dificuldade na evolução.
né? Porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, para mim, o estudo, de estudar coisas que... Assim, eu vou dar uma vírgula aqui, né? Gostei muito de estudar coisas que me interessam. Do teu interesse. Né? Aí tu consegue focar. Aí eu vou pro hiperfoco, né? Que foi quando eu consegui resolver o meu problema de TDAH. Quando eu comecei a ler livros, né? Na minha casa tinha... Na prateleira da minha casa, você chegou a conhecer? Na prateleira da minha casa tinha muitos... Sempre tiveram muitos livros. Meu pai era um cara muito na dele, tá? Muito na dele mesmo. Não era um cara de muita conversa, de muito papo. Ele era na dele, gente boníssima, mas ele ali, a gente aqui tocava. Eu era muito cara já do conversar e tal, do relacionamento. E tinha muitos livros em casa. E eu achava estudar aquele negócio, matemática, física, química, achava aquele um saco pra caramba. Achava e sempre achei. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer na minha vida profissional, sempre quis ser advogado. Isso era... Eu queria ser advogado, assim. Eu tinha visto um filme que era o Tempo de Matar, o nome desse filme, que é baseado no livro do John Grisham. E a partir disso eu disse assim, eu quero ser advogado. E depois eu vi outro filme, eu quero ser advogado de empresa. Então, mais ou menos essa coisa de eu sempre saber o que eu queria facilitou muito toda a minha vida profissional. Porque desde o começo eu sempre caminhei para isso. Para isso, né? Mas tu se sentia assim um pouco mal compreendido por conta Muito. Do teu perfil ali, de ser muito elétrico, muito... Não, tá falando em casa? Não, de modo geral. E também porque naquela época não existia esse diagnóstico, né? Cara, quando eu cheguei, quando você tem assim, o momento da adolescência, na escola era muito difícil. Tanto o vídeo papo que eu tava te falando antes, a razão até do meu apelido, né? Meu apelido é Bad Boy, né? No grupo São Vicente. Eu não ia falar, você falou... Estamos em casa. Meu apelido era Bad Boy, eu tava até explicando que na época, que antes do Mickey, tinha um vídeo papo, e até meus amigos dessa época, até hoje, como neto, me chamam de Bad Boy. Eu sou mais novo que o Rodrigo, viu? Só pra cacete. Dá pra ver pelos cabelos. O cabelo da forma... Ele plantou, viu? Ele plantou aí. E era por causa do vídeo papo, né? Que era um negócio da Tele Ceará ainda. Caraca, o cara se entregou mesmo, viu? É o novo, nós somos velho, filho. O pai dele tinha ação da Tele Ceará. Eu não tenho 4 filhos, né? Mas são 3, né? 3, né? Então tenho 2, né? Aí. E aí tinha esse vídeo papo. E aí quando foi nesse período, esse local é um local que acolhia, né? Porque é um local que eu sentia. Na escola era muito difícil. A coisa da escola, do relacionamento, assim, a escola foi um período duro, muito bullying mesmo, muito... Era um momento mais difícil. Também foi tudo aquela história que não mata, também fortalece, né? Uhum. E aí era um momento difícil, porque houve muito bullying, e aí teve a coisa desse videopapo, que era um lugar havia um interesse em comum, que era o computador, era uma novidade. Para quem não sabe, né, havia uma lei de informática no Brasil até 93, 92, quando o Collor revoga a lei de informática, o primeiro presidente eleito da Nova República, e ele revoga em 92 esse negócio, e só começamos, porque era proibido importar computador em nome da segurança nacional. Não sei se vocês sabiam disso. Já pensou, em nome da segurança nacional. Aí computador começa. Aí ou a pessoa fazia contrabando de computador, fato, para ter um computador que preste. E se essa lei valeu da década de 80 inteira até 92. Assim. Caraca, não sabia disso. Enquanto o mundo se desenvolvia loucamente, o Brasil ficava dizendo que nós tínhamos que construir computadores nacionais em nome da segurança nacional. Que louco isso. Amigo, o atraso ele bate continência no Brasil, principalmente para burocrata. E quando foi em 92 é revogada essa lei, uma das grandes coisas que o Collor fez, em 94 começa a chegar aqui no Nordeste, que era uma região mais pobre, chegar computador, que nossos pais começam a ter condição de comprar esses computadores. Primeiro lá de casa foi um 486. DX266 de 4 MB de RAM. Esse foi na minha casa. Com modem de 2.400 BPS. Não era nem era kbps. Internet de escada. Exato. E aí eu encontro essa galera, que é uma galera legal pra caramba, porque o colégio era muito difícil, até porque esse período de bullying era até eu acho que mais comum do que é hoje. Também era menos frescura também. Aí tinha mais, e era mais aceito, né? Acho que era mais difícil até determinar o que era bullying e o que não era. É outra geração. Eu acho que também hoje tudo é também, né? Tem um quê de tinha e deve ter e tudo ser. E nesse período era difícil, né? Porque eu não conseguia parar para olhar para o diacho da sala para a lousa. Eu achava aquilo tudo um saco. Eu gostava de história, que era a matéria que eu adorava. Eu gostava de português, que era a matéria que eu gostava muito. E geografia, e o resto eu ia palmando. Eu sabia o que eu queria, né? Mesmo com 14, 15 anos, eu sabia exatamente o que eu queria. Confundi um pouco com a informática ali, mas depois a cabeça organizou, não.
Isso aqui é um meio, não é um fim. Então foca no Legal, fim. legal. E aí eu encontrei o grupo, com o Arivaldo, com o Marjorie, com a família Façanha, né? Sim. Se tornaram grandes amigos, certo? Grandes amigos. Arivaldo, que é médico, a Larissa, que é dentista, a Marjorie, médica também. Um pessoal sensacional, uma família maravilhosa. Uhum. Tinha uma casa linda ali na Varjota, eu acho que é Varjota. É, uma pena que foi vendida, né? Lindíssima Ali a no casa Papicu. deles. Papicu, exato. É. E eu tava na casa deles, aí quando eu vou pro grupo, né? Quando eu vou pro grupo, aí foi o local onde eu me encontrei. De fato. E aí aquela coisa, né? Jovem, mina bonita, tem o que o estímulo... Né, Neto? Pode falar nada, né, Neto? Pode Não, falar. tu não pode falar nada. Né? Porque o Neto casa rápido, né? Resolve rápido esse problema, né? Certo? E aí você tem um ponto Futebolzinho ali no futebol sábado. no sábado. Né, Uma brigazinha ali. de vez em quando faz parte. Porque assim, você era jovem, tinha o quê da testosterona, da juventude. E isso, a pegada do grupo era uma galera muito unida, velho. Assim, hoje eu tenho amigos, meus grandes amigos são do São Vicente até hoje. Assim, muito bacana. E isso é um denominador comum de quem passou por lá, né? E formou, né? Formou. E assim, pra mim foi... Eu assim, trabalhei nessa coisa, você pergunta, é compreendido. No grupo se perdeu isso. Não era eu já tinha 15 para 16 anos e eu já tinha me resolvido, né? Porque eu comecei, ao invés de medicamentos, que nessa época nem existia, que é a Ritalina, que é usada normalmente para isso nem existia à época, ou era muito novo. Sim. Na realidade, então para mim eu acabei resolvendo isso com leitura, que eram os livros que estavam na estante do meu pai, que era o Sidney Sheldon, a Daniela Steele, o Jorge Amado. Legal. Entendeu? Eu comecei a pegar a cultura com isso. Então, muitas vezes é engraçado, né? Que tinha que estudar alguma coisa da escola, eu tava com um livro em cima do negócio, porque eu achava aquilo um saco e achava o livro maravilhoso. Eu disse, pô, que massa isso aqui. Eu nunca pensei que ler fosse tão legal. Ainda bem que você achou essa válvula de escape e que a leitura veio muita como uma gente forma que tem de você... TDAH acha, né? Eu também fui pros livros também. Porque você acaba gerando... Qual é o grande problema de quem tem TDAH? Não entrar em hiperfoco. Porque é o seguinte, eu tenho uma característica de TDAH que é a atenção multifocal. Tipo assim, eu presto atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E com um detalhe, na minha casa isso era amplificado. Por quê? Porque eu tenho 3 irmãs. Uma mãe e um pai que era absolutamente na dele. Então meu pai não participava dessa conversa. E eu, que era um cara de relacionamento, queria... obviamente, interagir com conversa. Então, mulher tem uma característica, né? Elas têm conversas ao mesmo tempo. Então, para eu conseguir acompanhar o diálogo, eu precisava entender como é que a conversa se dava. Ninja, cara. Tu era e tinha ninja. que participar disso. E as diferenças de idades da minha irmã mais velha, que é a Carol, para minha irmã mais nova, que é a Carol, Patrícia. Eu, a Aline e a Patrícia. A Aline e a Patrícia fizeram parte do grupo. Acho que só a Patrícia fez encontro. Sim. Né? Não, a Aline também fez. A Aline fez, não fez? Só a Carol que não fez. Só a Carol que não fez. A Aline fez? A Aline fez sim. Eu tenho sempre dúvida se a Aline fez ou não. Fez, sim. Mas a Patrícia fez, trabalhou, Sim, participou, sim, a Patrícia sim, foi sim. apoio, não sei se chegou a ser dirigente, mas a Patrícia foi antes, coordenador. Isso, exatamente. Né? A Patrícia fez muita coisa. A Aline eu acho que só fez encontro e depois... passou pouco tempo. Passou pouco tempo. Mas assim, dentro disso, a diferença era de 6 anos de idade, né? Então tinha um determinado momento que a minha irmã tinha 12, eu tinha 10, a minha irmã depois me tinha 9 e a Patrícia tinha 6. Então, assim, era uma diferença de idade. Isso vai... Conforme mais velho a gente vai ficando, isso vai achatando, né? E elas também são muito comunicativas, e eram também. E a minha mãe, principalmente. Minha mãe é uma mulher muito forte. Então, acabava tendo esse caos. Acaba, em vez de ser um desestimulante, era um estimulante. Na minha vida profissional, isso é muito útil hoje. Mas enquanto estudante da escola do ensino médio ou escola secundária, quando era no meu tempo, o segundo grau... O cara tá reforçando direto, né, a idade dele. O segundo grau é isso, eu tô de boa. O segundo grau. E isso se perde no grupo, porque aí começa um outro nível de estudo, que aí eu comecei a estudar um pouco mais, até coisas que não eram muito padrão do grupo. Comecei a ler mais, comecei a procurar mais, eu fui ler algumas coisas que me aprofundar um pouco mais, porque o grupo, na minha época, eu não sei hoje, tá? Não tinha essa característica de aprofundamento, ou de leitura, ou de aprofundamento, era muita coisa do... Vamos fazer serviço, né? Vamos para cima, o serviço, que eu gostava muito, tá? Então eu participei de tudo do grupo, né? De tudo que tava. Foi uma grande escola. Grande escola pra gente, né?
Foi. Eu, o cara que eu mais briguei no grupo talvez tenha sido o Neto. É porque a gente tinha perfis, né? A gente se dava muito bem em várias coisas, mas de gestão ele pensava X, eu pensava Y. E a gente acabou, na mesma época, subindo, né? Na hierarquia, digamos assim, na hierarquia do grupo. Éramos lideranças ali contemporâneas, né? E subindo, e óbvio, né? Eu tinha um pensamento, ele tinha outro. Eu tinha uma velocidade, ele tinha outra, e acabava dando choque. Colidindo. Do jogo. Mas você aprende isso. Cara, isso aí a gente amadurece muito. A gente amadureceu muito com isso. Sim. E eu quero que meus filhos tenham essa experiência. A experiência de fraternidade, de embates, de troca de ideias, de divergências, exatamente. Cara, de decepções. Massa no grupo é que todo mundo. Eu bati muito com o Neto, com o Humberto, que eu amo demais. Eu tinha vontade de matar o Humberto, porque a velocidade do Humberto era 10 e a minha era 100, velho. A minha era 100, eu tinha vontade de matar o Humberto. Entendeu? Porque o Humberto era um cara muito conhecedor da Bíblia, muito conhecedor da palavra, mas o nível de gestão de velocidade era 1. E a da irmã, que era uma mulher. Se a minha mãe era forte, a irmã era forte ao a mulher, décuplo, né? A mulher era forte, valente, braba, entendeu? Mas assim, foi uma referência. Assim, você tem uma, assim, mas eu tinha muito jeito. Acho que eu e o Neto, da nossa forma, talvez leva muito carão dela, mas a gente acabava de um jeito dele, do meu jeito, levando. Ia complementando, né? Eu acho que isso que a gente deveria ter enxergado melhor que na época pela imaturidade, né? A gente levava a irmã. Se a gente quiser conviver alguma coisa, a gente levava. Eu e ele levava cada qual com seu perfil. Sabia levar. Levávamos a irmã. Levava a irmã. Cara, o Humberto apanhava mais do que a gente. O Humberto apanhava mais do que a gente. Irmã descartável em cima do Humberto. Mas era pena. Cara, seu pai faleceu que ano? 2018. 2018, já 4 anos já, cara. Não, só ficar, eu já vou falar disso, mas só pra ficar no TDAH, só pra ficar no tema. Assim, pra quem tem, tá? Fale sobre isso, converse, até porque assim, não é algo fácil. Não é algo fácil. Entendeu? Hoje tem algumas soluções médicas, mas eu digo pra ti assim, deixa a solução medicamentosa pra última opção. Cara, o esporte ajuda muito, a música ajuda muito, a leitura ajuda muito. Tô dizendo para não usar, tá? Até porque não sou médico e não tô dizendo para isso. Mas eu tô dizendo que usem todos os estímulos possíveis que existem para isso. Foquem no que lhe interessa, entendeu? Tentem fazer. Para mim, quando eu entrei na faculdade de Direito, isso foi pro espaço, né? Completamente. Aí parecia que eu nunca tinha tido isso. Porque, enfim, eu cheguei no que eu queria fazer. E quando eu cheguei no que eu queria fazer, tudo ficou muito fácil. Tudo ficou muito, muito fácil. Assim. Para mim eu tirei de letra a faculdade de Direito e adoro, e é um negócio que eu encarei. Inclusive teve um debate engraçado, né? Eu acho que eu nunca contei essa história. Teve um debate. Para tudo. Teve um debate. Ok. No grupo. Cacete, não foi com o Neto, não. Isso não foi com briga com outro personagem lá da figura até mais novo que a gente. E eu tava defendendo um ponto sobre encontro, sobre, sei lá, que teria alguma coisa. Teria aquela velha briga, né? Tem que ter encontro, né? Tem, aquela velha briga, para mim foi que o crescimento do grupo depende de encontro. Sim. Para mim sempre foi muito claro que o grupo depende de encontro para crescer. Até porque nós somos um grupo de despertar. Exato. Então a vocação do Grupo São Vicente é essa. Tá? Mas queremos ser outra coisa. Tudo bem, mas aí tem que mudar a estratégia. A estratégia hoje é ser despertar. Aí tava a irmã tinha morrido. Então perdia-se a referência. Irmão, aí foram encontrar. Aí alguém no meio do grupo, eu comecei a argumentar. Argumentar como. Obviamente, tinha sido ensinado para argumentar, né? Argumentando. Você não pode argumentar aqui não como advogado. Eu disse, ora, aí começa as velhas brigas de que o cara discordava de mim. Aí, em vez de ir para outra discussão, o cara vai para o embate. Mas é legal. É legal porque isso te dá uma coisa que a juventude hoje não tem, ou tem muito problema em ter, de entender que as pessoas podem discordar de você. Sim. Porra, quantas vezes eu discordei do Neto e a gente nunca deixou de ser amigo por isso. Isso é um Exatamente. ponto importante. E cada um defender seu ponto com velocidade, né? Cara. Podia ficar chateado um momentinho ali, depois nunca deixou de ser amigo, nunca deixou de trabalhar. E nunca deixou de trabalhar juntos. Exatamente. Para fazer encontro, para fazer o negócio rodar, para fazer o grupo funcionar. Isso é uma coisa importante. Importantíssimo, nós, entendeu? Tipo assim, ainda que eu discordasse, se a decisão tivesse sido tomada e fosse X, vamos pra frente, né? Tamo junto. Se a fosse Y, eu ia, obediência, eu ia para fazer acontecer e vice-versa. Exatamente. Tá? Já fomos vitoriosos e derrotados em teses dentro da lógica. Então isso é o jogo.
Mas todos nós estávamos focados em fazer, tem que fazer o encontro, que era talvez o momento do maior empreendimento que o grupo tinha, mas tinha os empreendimentos ordinários, né? Fazer a reunião de sábado rodar, fazer a reunião de terça rodar, fazer o tocar. Rodrigo, você tinha dificuldade de ter a oração, o momento de terça. Tinha, para mim era sempre mais difícil terça, certo? Porque sábado era mais dinâmico, tocava, não sei o quê. Mas você estava lá ajudando a organizar? Tava, como fiz várias vezes. Atrás do palestrante, atrás de quem ia falar, atrás de quem não ia falar, né? O comentarista da missa, a organização, como é que tá. Às vezes o músico que não tinha, que o diacho do nosso violonista não ia tocar porque não estava afim. Tem essa, né? Tinha essa. A gente tava lá. Quando eu toquei, eu e o Rafael Portela, porque não tinha nem outra pessoa para estar lá. Tava eu, às vezes, tocando, o Rafael querendo cantar, às vezes o instrumento dava certo, e a gente tocava para a missa rodar, que era a missa de 7 da noite hoje. Mas o ponto principal é, nós temos que entender que não é porque se discute, não é porque se discorda que algo não deve ser feito. A discordância é funda. Se tem duas pessoas discordando, é porque nós estamos brigando para o que é o melhor para um determinado negócio e para, no caso, tratando aqui diretamente do Grupo São Vicente. Eu sei que grande parte é ouvinte, né, e participante do grupo, é entender que se tem duas pessoas discordando, é porque os dois estão brigando pelo melhor que aquilo aconteça. O que não pode duvidar é da intenção, né? Isso. A intenção tem que ser preservada, de querer o melhor. E eu acho que na nossa geração nunca teve esse questionamento sobre a intenção. Talvez sobre a ação. Por isso que é saudável. Talvez sobre a ação, mas ninguém nunca pensou que estava ali para passar a perna, para ser ruim, ou fazer maldade, ou não ser legal. Todo mundo estava focado em fazer o melhor para o Grupo São Vicente, melhor para com a irmã Yolanda, melhor para com as pessoas que estavam ali chegando. Todo mundo estava muito focado nisso, e não era porque houve uma discordância que a gente estaria... Hoje eu acho que tudo vira milindre, né? Tudo vira grande, tudo se perde. Não quero mais saber. Eu disse, povo fraco danado, pessoal. Força, resiliência, antifragilidade. Com certeza. Entendeu? Cara, pois é, eu puxei... Desculpa. Não, tranquilo, cara. Acho que era importante trazer essa parte do TDAH. Com certeza, importantíssimo. Mas você falou da família, aí eu puxei a questão do teu pai, né? 4 anos já que ele Cara, ele faleceu... Cara, meu pai era meu melhor amigo, velho, assim, mas ele não era meu, assim, engraçado, né? Meu pai, quando... Eu tenho 2 momentos com meu pai. Meu pai, quando eu tinha 10 anos, ele foi morar em Recife. Meu pai passou praticamente 8 anos. Esse período que tá meu filho agora, meu pai passou morando em outro estado. E não foi fácil. Principalmente eu era um filho único, né? Homem. E a minha referência era o meu pai. E o meu pai não estava lá, não tinha irmão para isso, né? Não tinha irmão para brigar, só tinha irmã. E, querendo ou não, eu tinha 3 irmãs, uma mãe muito tradicional, assim, bem maravilhosa, mas assim, menino, por exemplo, no CrossFit agora tem pulo de corda, né? A minha mãe era coisa de menina, pular corda, velho. Negócio de pular corda? Quem pula corda é menina, filho. Aí hoje eu tô em dificuldade danada aprender a pular. Eu demorei um pouquinho a aprender a pular corda. Não é por causa dela, mas porque assim, havia o pré-conceito, né? Formatado. E meu pai foi um cara que morou 6 anos em Recife, mais 2 anos em Mossoró. Fui voltar a ter o convívio diário com meu pai quando eu já estava na faculdade. Indo para a faculdade, pelo menos 17 anos. Mas quando eu me tornei adulto, meu pai foi se tornando o meu melhor amigo. Eu fui me aproximando pelo meu pai como eu nunca fui próximo a ninguém. Meu pai era o meu conselheiro, meu pai era o cara que eu bebia, que eu ia para beber, que eu ia para ver o jogo do Fortaleza, que eu ia jogar futebol. Meu pai era o cara que, assim, na dúvida eu tava com meu pai. Fosse o que fosse, nem que fosse para sentar do lado dele, ficar tocando violão, ficar conversando miolo de pote, ficar sentado na TV vendo nada. Era um amigo que eu tinha. E quando eu estava com 38 anos, essa amizade nunca tinha sido tão forte como estava com os 38 anos de idade que eu tinha e os 63 que ele estava, né? Então, meu pai, ele estava no... A gente estava no... Eu estava em Porto... Meu sogro estava no hospital. Passou o pai da Heloísa, né? Ele estava no hospital e ele já vinha mal, né? É um cara que tinha uma história muito interessante. Ele tinha um terço do coração, o seu Edson. Só um terço, né? 2 terços ele tinha perdido por infarto. Caraca. Ele era para ter vivido 5 anos, viveu 20. A mãe da Heloísa é enfermeira, eu acho que ela só exerceu a profissão praticamente com ele. E deu um show, né? Manteve um cara sensacional, vivo por 15 anos do que qualquer previsão mais otimista.
Mas meu sogro ia, melhorava no hospital, piorava, ia, melhorava, piorava. Aí eu fui pra... O Arthur ia fazer 10 anos, eu ia disputar a eleição em 2018. Ia disputar a eleição para deputado federal. E sabia que o período do aniversário dele eu estaria no meio do processo eleitoral, que era 1º de setembro, então eu sabia que eu estaria focado, conseguiria dar atenção ao aniversário dele, tinha combinado com ele, disse, sou 10 anos, vou lhe dar um presente pra gente ir pra Disney. E nós fomos pra Disney, chegamos lá, ele tinha melhorado, chegamos lá no dia 27 de outubro, 27 de setembro. 27, não, tô falando doido, 26 de março. Meu pai morre de 8 de abril. Uhum. Dia 26 de março a gente parte. Chegamos lá no 27. Aí a gente vai pra Orlando, chega em Miami, vai pra Orlando. Quando chega em Orlando, a gente chega em Orlando nesse dia. Aí dorme em Orlando. Aí no dia seguinte vai pra Disney, vai pra Magic Kingdom, que é um dos parques da Disney. Quando chega no Magic Kingdom, aí tem a seguinte notícia. O pai da Heloísa teve parada cardíaca. Primeira notícia. Comprou a passagem dela, pra ela voltar. O pai dela morre, eu compro a passagem de todo mundo pra voltar. Né? Porque, enfim, se eu tivesse só tido a parada e tivesse sobrevivido, eu teria ficado com o Arthur por lá. E ele morre, dia 28 de março de 2018. Aí nós voltamos. Aí encontramos um voo, Orlando, Recife, Fortaleza. Aí eu tinha ligado pro meu pai e disse, cara, para a figura. Tinha lá meu pai e disse, velho, o pai da Luísa morreu, eu preciso que tu me ajude. Pai, que eu vou te ajudar, não sei o quê. Eu disse, homem, se acalma, eu preciso só que você sente e as pessoas lhe vejam sentado lá. Só isso vai acalmar as pessoas. Você é um cara fantástico, as pessoas sabem, confiam em você. Só pode você estar lá sentado já vai fazer diferença. Pobrezinho do velho, passou o dia sentado, olhando. Do dia que a hora que eu cheguei lá, esse voo fiz Orlando, Recife. Aí tive uma noite horrível, 7 da manhã. Tinha o voo, cheguei 8h30 lá. 8 horas, desde 7h30 ele já estava lá, inclusive, organizando a resolver o ternura e tal no dia. Quando foi 12 dias depois, eu ia dar uma palestra, algumas palestras em Porto Alegre, no Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade é um evento liberal muito grande que tem em Porto Alegre, já tem há mais de 30 anos. E eu participo já há muitos anos desses eventos, desse momento. Eu ia para lá até para a Heloísa desopilar, tal, ter um momento dela, sair um pouco daqui, né? Porque, enfim, estava bem mal. Por mais que seja uma morte, aspas, esperada, nunca ninguém espera. Para mim hoje é muito claro. Seu pai pode ter 60, pode ter 100 anos. É verdade. Você nunca vai aceitar de bom grado. Isso e hoje eu entendo isso. Na minha cabeça até, naquele momento, mas era previsível e tal, mas não existe o previsível. Existe a dor. Né? Isso é o fato. Existe a dor da morte, existe a dor da perda. Rodrigo, mas ele vai pro céu? Vai. É claro, se Deus quiser, Deus abençoa, vai, mas para quem fica é sempre difícil. Era pra gente se regozijar sabendo que vai para um lugar melhor que a gente. Mas nós somos pecadores. E é muito difícil. E aí, quando foi 12 dias depois, dia 7 de abril, eu tenho um casamento, uma grande amiga minha, da Valéria. Nós fomos pro casamento dela, de madrugada a gente pegou o voo e foi para Porto Alegre. Engraçado, né? Chega em Porto Alegre, a gente encontra um grande amigo meu lá e um papo que a gente teve, que ele é cirurgião plástico. E a gente falando sobre infarto, nesse dia. E ele falando que a coisa mais importante do infarto é que se chegue cedo e rápido ao hospital. Essa é a coisa mais importante. Aí, isso foi falando, tal, conversando, qual é a consequência, o que é que faz, o que é que toma, né? E aí termina, a gente vai conhecer o apartamento desse amigo, a gente chegou bem cedo, né? Então o hotel só estava liberado aí por volta do meio-dia, vai pro hotel, meu pai me liga. Dia 8 de abril. Filho, vamos pro jogo. Vai ter Fortaleza e Ceará, final do Campeonato Cearense, 2018. Eu disse, pai, não dá. Eu esqueci de falar pro senhor, tô em Porto Alegre, tô chegando aqui pros eventos do fórum e tal. Ele disse, legal e tal. Aí eu brinco com ele, 2015 tu foi sozinho. Um dos poucos jogos que eu não fui com meu pai, né? No Fortaleza tem um gol do Cassiano, né? Que os torcedores, não sei se é torcedor do Ceará, Pedro. Né? Mas vocês lembram do... Faz questão de falar, vocês lembram, né? Do gol do Cassiano, não tô lembrado né? Aquele disso, gol do Cassiano, né? Foi muito engraçado esse ano, né? 2015, porque a torcida do Ceará comemorou quando não houvesse. Disseram assim: isso não vale nada, já ganhamos o Nordeste, Cearense não vale nada.
né? Jogava pelo... Quem foi que te convidou, Rodrigo? Pois é. Quem foi que convidou? E aí, durante 2 minutos, esses caras comemoraram. Quando o Assisinho, que era jogador do Fortaleza, foi eles comemoraram como se não houvesse amanhã. Vamos editar essa parte, viu, pessoal? É amanhã. E aí, meu pai foi pra esse jogo e eu não tava lá. Quando o Cassiano faz o gol e o Fortaleza é campeão. E tira o pentacampeonato, o único pentacampeonato real que o Ceará teria, né? E aí quando foi em 2018, eu faço a brincadeira. Eu tô falando disso dentro pra explicar 2018. Aí 2018, pô, tu foi em 2015, cara, deu certo, vai dar certo hoje também. Né? O time do Ceará era bem melhor, o time de 2018 do que 2015. Aí quando foi 2018, o Bruno Melo perde um pênalti aos 45 do segundo tempo, né? Fortaleza, o empate. O Ceará jogava pelo empate esse jogo. O empate daria chance pro Fortaleza tentar virar. E ele perde o pênalti. Esse cara não tinha perdido nenhum pênalti ainda pro Fortaleza. É um menino, jovem pra caramba, tá no Corinthians hoje esse rapaz. Né? Nunca tinha perdido nenhum pênalti pro Fortaleza. E meu pai faz a seguinte frase: não adianta ficar chateado com esse rapaz. Foi ele que deu a classificação da subida do Fortaleza da Série C. Contra o Tupi. O segundo gol do Fortaleza, que foi 2-0 aqui, o pênalti foi dele. E eu tinha ido pro jogo da volta em Juiz de Fora com ele. Foi eu, ele e a Heloísa. Foi uma viagem maravilhosa, assim, foi nós três. Foi super gostoso, essa estrada real, que é tudo bonita, em Minas Gerais. Eu ia dar palestra lá, então foi um momento muito... Ia dar umas 2 ou 3... Maior coincidência, eu já daria as palestras lá de todo jeito, né? Deus meio que criou uma despedida pra mim com ele. Foi um momento que foi só eu e ele, a minha esposa, que adorava ele. Então foi muito legal esse momento. E aí, quando a gente vai pro jogo, Fortaleza sobe e tal, uma comemoração maravilhosa, enfim, 8 anos de Série C, apanhou igual. Só Vamos focar mais nesse detalhe agora, um pedaço. Mas subiu, né? Depois, aí quando foi no 8 de abril, ele liga, aí eu disse, não consigo ir. E aí ele vai pro jogo, né? Minha mãe nesse dia mesmo, minha mãe fala, brincadeira, meu filho, não se estresse e tal, você fica muito nervoso e tudo. Aí ele diz assim: meu amor, se eu morrer Fortaleza jogando, vendo Fortaleza jogar, eu morro feliz. Te diz, nesse dia ou foi uma semana antes? Você vê com o cuidado que você fala, né? E aí termina, ele vai pro jogo, aí ele fala isso sobre o Bruno Melo, diz, que esse cara deu a classificação, aí sobe pra ir no banheiro, o braço doendo e desmaia. Ali na zona prêmia ali na área prêmia ali do Castelão. Aí desmaia. Eu acho que não devo ter ido com meu pai para uns 5 jogos na vida. Assim, na vida. Não é num ano, não. Na vida eu não devo ter ido. Contar nos dedos o tanto de jogo que ele foi ou que eu fui que ele não estava comigo. E quando foi terminado isso, nesse dia, você vê como o tempo de Deus chega, né? Nesse dia tinham 4 ambulâncias no estádio. Sai a primeira ambulância para um zagueiro do Fortaleza, chamado Líger. A segunda ambulância para o Pérez Chamusca, o treinador do Ceará, à época, o Marcelo Chamusca, desculpa, que essa desgraça foi treinador do Fortaleza também. E foi primeiro do Fortaleza, depois do Ceará, depois do Fortaleza de novo. Desgraça. E aí depois sai para um torcedor do Ceará que passa mal e tal, e enfim, é levado. E tinham 4 ambulâncias no estádio. Se a quarta saísse, o jogo tinha que parar. Obviamente não vão parar o jogo. Por isso, não pararam, né? E demorou quase 1 hora para meu pai sair do estádio. Demorou bastante tempo, não sei se quase 1 hora, mas bastante tempo para conseguir sair do estádio. E óbvio, né? Depois eu só lembrava, né? O que o meu amigo disse, né? A coisa mais importante é chegar rápido no hospital. E ninguém teve a iniciativa de levá-lo. Por muito tempo eu fiquei pensando, né? Que se eu tivesse lá, talvez ele tivesse aqui. Hoje esse pensamento já passou, porque eu acho que assim, porque você não era para eu estar lá. A mente fica tentando encontrar uma justificativa, né, algo que diga, poderia ter sido, né? Mas não era para estar lá. É isso. Assim, mas o teu pai foi essa grande referência, né? Foi. E aí quando foi, enfim, aí eu estava em Porto Alegre, né? Primeiro morte eu estava em Orlando. Então eu tinha que voltar para cá. Eu ligo pro meu cunhado, que é médico. Aí eu digo, se você tivesse... Meu pai ainda estava no hospital. Se você tivesse na minha condição, você pegava o voo para ir? Você compraria o voo para ir? Ele disse, pegaria. Aí eu compro o voo e volto. Tipo assim, volto às 8. Meu voo era às 8h30 da noite. Tava no embarque do avião da Azul, inclusive. Engraçado, as 2 companhias, tanto de Orlando como essa, foi Azul. O avião parou em Recife.
Cara, várias coincidências de No espaço de menos de 2 semanas, né? 12 dias, né? 12 dias. E aí, quando eu chego, aí quando eu tô 8 horas, eu recebo a notícia que ele morreu. Aí desaba a chorar e vou chorando, praticamente voltou. Era uma moça chega, assim, mas assim, eu perco um grande amigo. Até faço um discurso lá na morte dele, falando: cara, não perdi só um pai, eu perdi o meu melhor amigo. Então, meu pai era uma referência, era uma amizade. Que assim, não é que ele deixou de ser meu pai, só que em algum momento, quando você vai envelhecendo, você vai descobrindo que, né, também tem os defeitos dele, também tem o problema dele, e apesar dos defeitos, apesar dos problemas, você ama, você admira, você toca. E é um amor muito maluco, né? Um amor de pai para filho, né? É diferente o amor de filho para pai. Depois que você é pai, você descobre mais isso, né? O amor de pai para filho é um amor absoluto, né? Então, assim, só se você for pai, né? Não vou dizer o canalhas, mas pai é um amor absolutamente fora do... aquela questão, você morria pro seu filho? Sim, isso nunca entrou nem em questão, né? É óbvio que sim. Eu acho que tem um ponto disso e tem um ponto também de você entender quando você vira pai, né? Então meu pai curtiu muito o meu filho, o Arthur, né? E era muito legal que ele, o Arthur, e meu pai era uma referência fantástica de homem, de honestidade, de brio, de trabalho, de responsabilidade, de gente do bem, né? De um cara esforçado. Meu pai aprendeu legal também, meu pai aprendeu inglês com mais de 50 anos, meu pai aprendeu violão com mais de 60 anos. Legal. Então, assim, você tem coisas muito legais na vida dele, né? Na pegada e na formação dele. É um cara fora de sério, mas com suas limitações, seus defeitos, suas complicações. Claro. Como todo pai. Todo mundo. E como toda pessoa. Toda pessoa, exatamente. Cara, aqui no WhatsApp, nos nossos episódios, a gente sempre traz à tona a questão familiar. Claro. Né? Porque é um dos nossos pilares aqui, né? Que a família é o berço, né? E não podia ser diferente a gente valorizar e sempre enaltecer o seio familiar ali como formador de pessoas, de cidadãos, de bons seres humanos, né? Mas vamos partir agora para outra temática, claro, né? Vamos agora para esse mundo liberal. Como é que o Rodrigo Marinho conheceu, entrou em contato com essas teorias e como é que foi isso? Engraçado, né? Tem muita gente que acha que a salvação é coletiva. A salvação é absolutamente individual. Né? É autorresponsabilidade, né? Você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelo que você acredita. Eu sempre acreditei muito. Meu pai era bancário, gerente do Banco do Brasil e tal. Minha mãe era uma microempreendedora. Eu sempre olhava para meu pai e dizia: nunca eu faria o que ele faz. Eu sempre olhava para minha mãe e dizia: uau, isso aqui é massa. Entendeu? Sempre teve essa pegada, apesar de eu não querer ser o que ela era. Sim. Eu achava massa o empreendedorismo, a vocação, a tocada. Até fui sócio dela em algum momento, mas eu não queria, obviamente, ser. Não era aquele o meu objetivo de vida. Eu queria ser advogado, queria ser empreendedor na advocacia e queria tocar isso. Quando eu tinha 30 anos, eu tenho 40, vou fazer 42. Quando eu tinha 30 anos, né, 12 anos atrás, eu li eu tinha lido antes, em 2006, eu tinha 26 anos, eu tinha lido um livro chamado O Mundo é Plano, do cara chamado Thomas Friedman. Que ele vai dar 10 coisas que fazem que a globalização, na verdade podia chamar de capitalismo, mudar o mundo. Aí ele vai falar sobre a Coca-Cola, vai falar sobre o Walmart, vai falar sobre grandes coisas que tornaram a vida melhor da humanidade. Né? Por exemplo, a pegada do Walmart é tornar todo americano poder comprar o que os mais ricos poderiam comprar. Essa é a missão do Walmart. E esse livro me deu pum, né? Foi já a primeira, aquela estourada de mente. Quando foi em 2010, eu encontro... Tem uma citação na Veja, que era uma revista que os Incas e os Maias leram há muitos anos atrás. Né? A Veja. Eles citam um livro que era A Revolta de Atlas. Da Ayn Rand. Aí cara, quando eu li... Eu comprei esse livro no dia seguinte, assim. Eu li a revista, tipo, na segunda, terça. E tu era Inca, era? Eu era Inca. Eu lia... Nessa época eu era um dos Incas ou Maias. Né? E quando eu li a revista... eu fui atrás. Nessa época não tinha evoluído, né? Ainda estava na época dos... Do outro lado da força. Do outro lado da força. Não. Assim, eu nunca fui um cara à esquerda, né? Acho que... Na nossa época, Neto, de 2002, de formatura, isso não era
discutido, né? Não havia não. discussão. Não estava em evidência. Direita, esquerda. Centro. A discussão era Não que a gente era. estava muito tempo com o FHC, teria que mudar o FHC pelo Lula. Mas nada teórico, pensava. doutrinário, nada pesado assim para discutir. Ninguém imaginava que isso era esquerda ou direita. Não tinha essa polarização. Era tão ridículo que o PSDB era considerado de direita na época. Exatamente. Entendeu? Então, assim. PFL. Era a esquerda. O PFL era a direita. Era o extremo, era. Que era o extrema-direita, né? E o PSDB era centro-direita. E o PSDB sempre foi centro-esquerda. Mas, enfim, pro Brasil, social-democracia era considerada de direita. E aí, quando o FHC é reeleito, fica aquela coisa muito tempo e tal, tá na hora de mudar. O Lula já vinha tentando a 5ª eleição dele e acabou naturalmente tendo essa coisa, mas não era algo discutido. Pelo menos aqui no Ceará, no Fortaleza, no Nordeste, mesmo na faculdade, não havia nunca discussão que é direito, que é esquerda. Isso era indiferente. Sendo sincero, não era importante. A época. A gente discutia na faculdade justnaturalismo e positivismo. Exato. É uma pena que não é mais discutido, né? Porque assim, o direito naturais tem muita base católica, inclusive. Isso. Né? E não é discutido, né? O positivismo ganhou aí pelo menos esse debate de curto prazo. Foi. Apesar de no longo prazo, eu tenho certeza que o justnaturalismo volta, no curto prazo, o positivismo, que é muito contrário à ideia católica, inclusive, Sim. é vencedor, né? Assim, o positivismo é baseado no Augusto Comte, que é um cara absolutamente contrário às ideias da Igreja Católica. Inclusive tinha a sua própria igreja. Né? Uma seita, uma forma diferente. E essa coisa do Comte se espalha em várias áreas do conhecimento, esse positivismo. Não só no direito, mas na economia e em outras áreas do conhecimento. Então, quando foi em 2010, eu li A Revolta de Atlas e meio que ela... Assim, eu já tinha começado aquela primeira abertura no Thomas Friedman. Quando eu li, eu parecia assim, um viciado lendo. Eu já era um cara ali. Porque eu já era um cara estabelecido profissionalmente, já estava bem, estava com o meu escritório, tinha um escritório já bem estabelecido no mercado, escritório até relativamente grande. O escritório tinha mais ou menos 20 advogados à época, um escritório grande, para a realidade cearense é um escritório grande. E crescendo. Mas quando eu li, meio que assim, foi um negócio que eu não consegui largar. Parece aquele viciado, que assim, eu não consegui largar porque eu disse, caramba, eu encontrei pela primeira vez algo que eu sempre acreditei. Eu nunca pensei que alguém fosse escrever sobre algo que eu sempre acreditei. Sabia que existia. Exato. Nessa época, ainda não havia essa discussão ainda sobre liberal, sobre... Eu achava que eu era um único... Aí eu chego, aí eu termino de ler esse livro igual então, um louco. Em 2010 também o acesso à internet ainda não é o que a gente tem hoje, né? Não era smartphone, não era... Não, você tinha que acessar pelo computador, era lento, não era tão bonito. A curadoria também de títulos era bem complicada. Não tinha curadoria, né? Você não tinha curadoria. Mas o que aconteceu? Tinha um Google, né? O Google já existia. Google, cadê? Cadê? Né? Cadê? Yahoo. O cadê era o que era o mais usado no Brasil. Naquela época era. E aí quando eu leio A Revolta de Atlas, abre a mente, aí eu vou para a internet, né? Termino o livro feito um louco. Me encanto com a Dan Carget, com o próprio John Galt, né? Com Francisco da Cunha, com todos esses personagens brilhantes que o livro tem. Eles têm discursos maravilhosos, né? O discurso do dinheiro da Cunha é algo espetacular. Certo? O discurso do próprio John Galt é fantástico. A minha personagem preferida que é a Dani Carget, que é um empreendedora que quer manter o mundo em funcionamento, porque na verdade a ideia é tirar o mundo, né? Tirar os empreendedores do mundo. Essa é a ideia, e ir para um vale de Galt. Porque diz assim, cara, já que ninguém quer quem manter esse mundo funcionando, porque assim, os aviões param de funcionar porque não tem gente que empreende. E não é tirar o empreendedor, o rico, não. É tirar o bom faxineiro, o bom gerente, o bom supervisor, o bom caixa. É tirar esses caras, porque esses caras é que mantêm o mundo funcionando. Cara, e o Brasil sempre me incomodava fortemente com a teoria do coitado. Eu era puto com isso, né? Que era a teoria do coitadinho. Coitadinho. Pra mim é ridículo, né? Sempre foi. E quando você passa por esse momento, meio que a mente abriu, aí eu vou pra internet, boto Ayn Rand, boto na internet, aí dou enter e aparece o site do Instituto Mises Brasil. No Instituto Mises Brasil aparece uma carta que o Mises escreve para a Rand, né? Que é falando sobre a Logiane, que é o livro e tal. Aí eu vou ler o site. Aí eu, tô achando mais. Né? Porque eu nunca tinha ouvido falar no nome dessa autora, não sabia nem quem era a Ayn Rand. A Ayn Rand é o segundo livro mais influente dos Estados Unidos. Esse livro, A Revolta de Atlas, é o segundo livro mais influente dos Estados Unidos. E quando eu termino a pesquisa, me chega um livro chamado As 6 Lições,
que é uma obra clássica do Mises, uma obra com 6 palestras dele, e aí eu me encanto mais ainda, e aí eu entro numa fase de super focado, ler tudo, eu saí devorando o conhecimento, aí termino de ler todos os livros que tinha, vou para os clássicos, aí fui ler os clássicos, todos os grandes clássicos. Tá? Hoje a minha casa, a decoração da minha casa é uma parede da ponta a ponta da minha sala de livros. Minha decoração da sala é uma biblioteca. Uhum. Entendeu? Então, assim, até porque isso resolveu vários problemas na minha vida. Tanto de. Eu vivo disso, né? Eu vivo desse conhecimento, eu ganho dinheiro com isso. E obviamente, também resolveu o problema de saúde, resolveu o problema de limitação, resolveu várias coisas. E quando eu leio esse livro, acaba mudando isso. Eu acabo chegando. Aí eu chego na casa do meu pai. Um dia sempre tinha um almoço na casa do meu pai, era um churrasqueiro maravilhoso. Eu nunca aprendi a fazer churrasco com ele, sempre achei um saco, sempre adorei comer, sempre detestei fazer. É bom, né? Só comer, né? Mas ele adorava fazer, né? Tem gente que adora fazer, né? Sente prazer em fazer e servir os outros. Tem gente que ama fazer, né? Eu nunca fui o cara que amei fazer. Uhum. Então eu sempre tava lá, eu ficava do lado, eu era aquela apoio moral do churrasqueiro. Vai lá. Uou, tá bom, hein? Do lado, até ajeitava, pegava e tal, trazia, cortava, fazia o suporte, mas nunca detestei o coisa do carvão, não sei o quê, mas ele amava. Eu admiro quem gosta, tá? Mas não é o meu caso. E aí, quando eu chego na casa dele, ele disse, cara, tipo assim, sou liberal. Liberal? Tu é igual aquele Roberto Campos, né? Que é privatizar o Banco do Brasil. Eu disse, como é o nome mesmo? Roberto Campos. Aí eu fui atrás do Roberto Campos, então quase toda a obra do Roberto Campos, né? Que é o Bob Fields, né? Tratada pela esquerda como Bob Fields, que é um cara que fez de tudo. O Roberto Campos tem uma bíblia, assim, 2 livros, 2 volumes, chamado Lanterna na Popa, né? Que ele vai um panorama da história do século XX brasileiro, que é genial. Né? Então, foi uma ótima dica do meu pai sem querer, né? Porque ele achava ruim o cara Como é o nome do cara? O cara que queria privatizar o Banco do Brasil, porque eu queria privatizar o Banco do Brasil. Sem querer, E depois meu pai se torna libertário e tal. Ele passa a acreditar nisso. Existe uma diferença aí na denominação liberal e libertário? O liberal americano, os democratas, eles tungaram o termo liberal, né? Eles transformaram esquerda, tanto é quando você vê liberal americano é esquerdista, não é liberal para os americanos. Sim. Para os europeus, não. Para os americanos é esquerdista, é democrata. Certo. Democrata é um partido à esquerda nos Estados Unidos. Está cada vez mais à esquerda. Obviamente que se você pegar pouco tempo, os democratas americanos eram mais à direita do que a esquerda, do que seria o mais à direita do Brasil. Sei. Mas hoje eles caminharam com Bernie Sanders, principalmente, essa turma aí, com Obama e tal. Eles caminharam agora com esse rapaz que está lá, esse John Biden que está lá, é pior ainda. Então, assim, eles caminharam para isso. E o libertário? Aí eles começaram a usar esse termo libertarian nos Estados Unidos para se diferenciar do liberal. Para dizer, nós somos liberais mesmo, né? Não são vocês, não. Vocês aí tungaram um termo. Entendi. Então eles passaram a usar libertarian, mas o libertário pode ser tanto o liberal clássico, que é o cara que acredita que a educação básica, saúde básica, justiça, segurança deve ficar no Estado. Certo. Aí já tem o minarquista, que é o cara que acredita que só justiça e segurança deve estar no Estado, e tem o anarcocapitalista, que é o cara que acredita que não deve ter nada no Estado, nada na mão do Estado. Então são esses 3 figuras que vão existir. Certo. Tá? E para mim, obviamente, uma coisa, o liberal ele não tem cosmovisão, né? Assim, o Brasil é liberal, tá? Não tem, é como os europeus. Certo. O liberal não tem cosmovisão, ele não tem essência de valores dentro da ideia do liberalismo. Por quê? A ideia liberal é vida, liberdade e propriedade, deve ser preservada, devido ao processo legal, deve acontecer e tem que ter Estado de Direito e Império da Lei. Tá. Basicamente, esse é o escopo liberal. Uhum. Dentro disso, você pode ser o que você quiser. Entendeu? Você tem liberdade de ser o que você quiser. E eu vou ser mentor, eu vou ser curador, sou sócio de uma editora de livros, né, que é a LVM. Eu vou ser curador de um livro maravilhoso chamado Papa, o Presidente, o Papa, o Presidente, a Primeira-Ministra. Não, é o Papa, o Presidente e a Primeira-Ministra. Deixa eu ver como é. Só para falar certinho. Tá, vê aí. Certinho o nome do. Enquanto isso, nós queremos mais uma vez aqui agradecer o Fábio, o Rocambole. O Rodrigo já está quase acabando aqui o Rocambole do Fábio.
O presidente Pedro também. Né, Pedro? O presidente, o Papa e a primeira-ministra. O presidente, o Papa e a presidente primeira-ministra. É o Ronald Reagan. O Papa é o Karol Wojtyla, João Paulo II. E a primeira-ministra é a Margaret Thatcher. Sei. Só gente leve. Só craque. Tranquilão. Não, e esse livro é maravilhoso. Esse livro é do John Sullivan. E ele está agora, na primeira parte, ele fala só sobre o Papa, né? E eu estava lendo, esse livro a gente vai lançar ainda, né? Eu estou lendo aqui o PDF dele, que a gente deve lançar agora em breve, né? Em julho, acho que deve lançar pelo Ludovico. Até um spoiler aqui, violento do Ludovico. Show. Que em tese a gente só anuncia em julho. Uhum. E uma das coisas legais desse livro, ele começa falando que o Papa é um cara que defende... O João Paulo II foi um cara que sempre defendeu claramente a ideia das pessoas terem liberdade de escolha. Uhum. Tá? E a ideia liberal basicamente é dizer o seguinte: eu vou te dar possibilidades para tu escolher. Não sou eu que vou te impor. Até porque na definição do próprio Karol Wojtyla dele, ele vai dizer o seguinte: cara, se a pessoa não puder ter a liberdade de escolher, como é que ele vai de fato dizer que ele escolheu Cristo? Sim. Se ele é obrigado a fazer uma escolha, como é que pode dizer que essa escolha foi voluntária? Sim. E consciente? Então toma nisso, ou seja, a salvação é tua, depende de você ser salvo. Já foi dada, né? Mas depende de você escolher esse caminho. Tá? O caminho está ali, pavimentado. Mas a sequência de seguir esse caminho depende da sua decisão. E é essa pegada que o próprio Karol Wojtyla traz nesse começo do livro. Eu achei muito legal ler isso e como isso se deu. Genial. Então, assim, para mim, essa ideia liberal não tem nada de contraponto à ideia católica, à ideia cristã, até porque, nesse ponto, ele simplesmente dá o esquadro. Aí tu vai e segue da forma que você quiser. Para mim, um dos maiores liberais, inclusive, é um cara chamado Lord Acton, que é um grande católico, que é o único católico, né? Primeiro grande católico a ser professor em Oxford e Cambridge, né? Foi um cara que, num país que era anglicano, que passou a ser que se tornou anglicano, que passou a ser professor dessas grandes universidades sendo católico. Então o cara com um papel fundamental, e lendo a própria escola austríaca, né, com Mises, com Hayek. E o Hayek era um cara que se correspondeu, né, o discípulo do Mises, né, que ganhou o prêmio Nobel em 74, correspondeu-se com João Paulo II muito, assim, a 40º anos, né, a centésimos anos, a centésimos anos tem várias trocas, né? Questão social. Questão social, econômica, que o Karol Wojtyla entra exatamente por troca, eles eram amigos, né? Por troca de correspondência entre os dois, né? Tanto o Hayek como o João Paulo II. Então você tem essa pegada muito forte. A própria escola austríaca defende que a ideia que baseia a escola austríaca vem dos escolásticos tardios de Salamanca. Ou seja, a visão, né, do preço, com Juan de Mariana, principalmente, e com outros grandes autores, que trouxeram essa visão que chega na escola austríaca. Mas acho que ainda há muita precipitação na hora que a pessoa vai julgar o que é liberal, o que não é. Muita desinformação, muita coisa que a pessoa devia beber na fonte, né? Primeiro, antes de emitir juízo de valor ali sobre aquela matéria. Muita gente... É mais fácil criticar, né? É mais fácil dizer, não pode ser, não tem relação. E às vezes eu paro, né? Me explica aí a tua lógica. Até para entender qual é a perspectiva da pessoa, o que ela está colocando. Tem um irmão que eu amava ouvir no Grupo São Vicente, é um dos caras que eu mais gostava de ouvir, que era o irmão Emanuel. Sim. Fizemos um episódio com ele. Entrevistou ele agora. Sério? Cara, eu gosto muito do irmão Emanuel, faz muito tempo que eu não vejo o irmão Emanuel. Deve estar velhinho já, né? Tá com uns 40 anos de vida consagrada. 40 anos, cara. Só de vida religiosa. Eu vi o irmão Emanuel em 2000, né? 99, 2000, então assim. Mas o irmão Emanuel fez uma frase. 2 caras me marcavam muito no São Vicente. Era o irmão Emanuel e um que é da FIEC, hoje que eu não tô com o nome dele na... Doutor Eduardo. Doutor Eduardo. Muito bom. 2 grandes caras, assim. E o irmão Emanuel um dia chegou e disse assim: pior do que você achar que o seu caminho é o melhor, é achar que ele é o único. Cara, essa frase me marcou profundamente. Porque, cara, não adianta eu estar julgando, né? Jesus falou isso, né? Para de olhar pro cisco do outro e começa a reparar na trave do teu olho. Então para de se incomodar com o que as pessoas fazem. Faz o teu, cara. Defende a tua própria vida, faz o que está no teu alcance. Eu acredito, assim, eu tenho um princípio de vida. Que Deus me dê coragem para mudar o que posso, paciência para aceitar o que não posso mudar e discernimento, que é a oração da serenidade.
Tá? Então, para mim, essa oração ela pauta a minha vida. Né? Os estoicos vão falar que faça aquilo que está no seu controle. Né? Mas para mim, como eu prefiro muito a oração da serenidade, que eu acho que eu peço a Deus, né? Rogo a Deus que me dê coragem para mudar o que posso, paciência para aceitar o que não posso mudar e discernimento. E isso faz com toda a decisão da minha vida baseada nisso. Se eu puder mudar, você vai ver um cara tracionando igual um maluco. Se eu não puder fazer nada, você vai ver também alguém largando de mão. Cara, tu acha que essa onda de polarização já tá chegando, vai ter um ciclo e vai virar isso? Tudo tem um ciclo e vira, né, Neto? Era muito engraçado isso. Há anos atrás se dizia, né, que quando os brasileiros soubessem o nome, em vez dos 11 jogadores da seleção, soubessem o nome dos 11 ministros, o Brasil se tornaria um lugar melhor. Hoje eu acho que todo país sabe quem são os 11 ministros do Supremo. Sabe até a posição dos caras. Tribunal Federal. Quem joga pela esquerda e quem joga pela direita. E é uma desgraça, né? Assim, não mudou nada. Porque entenda, o problema não está lá. Não está lá. Não está no seu controle. Saber quem vai ser o próximo ministro, saber quem vai ser o próximo presidente. Não está no seu controle. O que está no seu controle o que você está fazendo na sua vida, o que você está fazendo no seu negócio, o que você está fazendo com sua família. Isso está no seu controle. Ah, Rodrigo, mas tem que se incomodar com isso. Eu disse, não, tudo bem. Se incomoda, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Se isso vai atrapalhar o que tu vai fazer no que está no teu controle, que é cuidar da tua família, cuidar do teu negócio, cuidar da tua situação, esquece. Eu até fiz uma pergunta na caixinha um dia. Aí a menina perguntou, né? Eu tenho 5 filhos, ganho um salário mínimo, o que eu faço? Aí eu pensei, lascou, né? Lascou, né? Aí eu falei, cara, eu acho que é procurar um emprego que você tenha uma possibilidade rápida de rampagem e consiga ter crescimento. Foi o que eu respondi. Aí essa mesma pessoa faz uma pergunta e diz assim, eu fiz um comentário sobre Lula, Bolsonaro, que eu nunca votaria num ladrão. Bem simples, nunca votaria no PT. Não tenho perigo de eu votar no PT na vida. E chega a menina e ela diz assim, como é que você tá não sei o que e tá preocupado, você admite isso? Eu disse assim, eu respondo, eu acho que a sua última preocupação para quem tem 5 filhos, tá, num salário mínimo, porque ela pergunta tipo assim, você não se preocupa, você não acha que deveria se preocupar, que eu deveria me preocupar com isso, tipo a pergunta dela, né? Eu falo, cara, eu acho que a sua última preocupação é saber quem é o próximo presidente. Quem é o próximo presidente, cara. Teu foco não é esse. Isso não está no teu controle. Tu vai ter um voto. Um voto, em tese, não faz diferença nenhuma. Estatisticamente, estatisticamente é zero. Entendeu? Zero. Mas eu vou influenciar. Cara, não interessa. Foca. Isso não está no teu controle. E outra coisa, isso vira muito um objeto de distração, né? Isso. Esse é o ponto. Pelo amor de Deus, o cara vai se regozijando com esse assunto ali, com o ministro tal, o ministro Y. E é um puto objeto de distração. Aí quando você vai olhar a realidade do cara, tá tudo torto. Podia mudar, fazer mais. Mas é sempre mais fácil apontar, né? É sempre mais fácil dizer, foi por culpa do governo, foi por culpa do presidente, foi por culpa de não sei o quê, foi colocar por culpa do sempre Brasil. No terceiro, né? Não é fácil empreender no Brasil. Pô, mas tem um monte de gente que está bem empreendendo no Brasil. Com certeza. Então assim, qual é o ponto? O que é que eles fizeram que você não fez? Só tem 3 coisas que a gente pode ter na vida. Dinheiro, tem 3 recursos que a gente pode ter para qualquer coisa. Dinheiro, tempo e energia. Não tem outra coisa não. Para você fazer algo, você precisa de dinheiro, precisa de tempo, precisa de energia. Se você direciona o dinheiro para algo que não funciona, você vai estar mal. Se você direciona o seu tempo para algo que não funciona, você vai estar mal. Se você direciona a sua energia para algo que não funciona, você vai estar mal. Essa senhora, por exemplo, está direcionando a energia para onde? Porque a energia dela era para ser toda direcionada para sustentar 5 filhos. Mas eu estou aqui no meu momento de lazer, não sei o que, cara. De boa, 5 filhos. Foi uma decisão, cara. Para mim é muito claro. O pessoal às vezes vem para mim e diz assim, vem defender aborto para mim, né? Eu sou muito indignado com aborto. Para mim, aborto é assassinato. Ponto. Sem dúvida. Para mim, aborto é assassinato. Sempre foi e sempre será. Alguém diz, mas eu transei, tive relação sexual com camisinha ou com anticoncepcional. Anticoncepcional tem lá, 99% de eficácia. Tem 1% que não tem. Filho, liberdade envolve responsabilidade. Se você teve uma relação sexual, a chance de você ter filho, então pronto. Acabou-se. Qualquer argumento seu, para mim, vai por terra. Mas as pessoas não podem sentir prazer. Eu disse, a vida não é prazer não, filho. A vida é dor. Certo? Se você não pode ser colocado como prazer acima disso, você tem que entender. Quer ter prazer, tem consequência. Sem dúvida. Quer ter consequência. Arque com a consequência dos seus atos. Pedagogia da cruz aí de Cristo, né? Mas sabe que uma coisa interessante de observar é o seguinte, por exemplo,
Até mesmo na matéria de estudo, você não estava preocupado em estudar para mudar o mundo. Você estava preocupado em estudar para mudar a sua realidade. É isso. A sua mentalidade, a aprender a adquirir aquele conhecimento. E pouco a pouco você foi ofertando isso em trabalho de formiguinha ali, né? É porque a gente fala hoje, 12 anos, 13 anos depois, parece que foi tudo muito rápido, né? Mas, quantas horas de leitura, quantas horas dedicadas ali a fio, quantas horas conversando com pessoas que não compreendiam nada que você tava falando, sim. E você ficava frustrado, ia pra casa lá, tô sozinho nisso aqui. Aí você vai indo e tudo, aí até conhecer gente no meio, até fazer tudo, é uma caminhada. Então, cara, 13 anos depois você olhar pra trás e ver, o cara palestra lá no Fórum da Liberdade, o cara faz isso, o cara é uma personalidade hoje, assim. Rodrigo Marinho em si, ele é uma personalidade em prol da liberdade hoje. Sim. Mas quanta angu ele não comeu pra chegar aí, entendeu? Claro. Cara, é engraçado isso, né? Eu, quando foi em 2006, graças a Deus, me dá uns presentes na vida, né? Quando foi em 2006, não, quando foi em 2006 foi São Vicente. Quando foi em 2011, 2012, 2 anos depois que eu tinha lido a Revolta de Atos, eu achei que eu tava sozinho aqui. Eu brincava, não, eu sou um liberal do Nordeste, não conheço ninguém. Só tem eu. Sou peixe fora d'água. Só tem eu. Né? Aí quando foi em 2011, aí eu conheci, eu fui para um... Aí eu tava naquelas coisas, né? Os debates de Facebook, né? De Orkut ainda, né? Mas de Facebook eu começo a citar. Começo a citar Mises, Hayek, Bombaverk, citar Friedman, citar Ayn Rand, citar Nozick, começa a citar os caras, começa a citar Jefferson, começa a citar Locke, citar Hill. Aí começa nos debates a citar os caras. Aí um liberal vê, aí outro liberal vê, aí diz assim, cara, tu conhece, eu ouvi falar de um dragão no mar. Dragão no mar? Cara, eu sei quem é o dragão no mar, né? Que não é o cara que tem o Centro Cultural, né? O Dragão no Mar. Eu não sabia de história, brincadeira. Uhum. Eu sabia de história até porque o Dragão foi o cara que tinha feito a revolta dos jangadeiros, né? Sim, sim. O Chico da Matilde e teria se negado a transportar os escravos ali na praia, até onde é hoje onde é o Mucuripe, né? Uhum. E aí, você sabe, cara, sei onde é o Centro Cultural, mas não sei o que você está se referindo a Dragão no Mar. Não, porque tem um grupo que se reúne na Faculdade de Economia. A gente vai se reunir sábado às 3 horas da tarde. Eu disse, legal. Aí eu vou para essa faculdade de economia. Velho, eu não conheci tanta gente inteligente no mesmo lugar. O Raduan não estava lá. Se torna um grande amigo depois, que é o da PWR, que é onde eu trabalho hoje. Sou sócio dele hoje, sou sócio da parte jurídica lá da PWR. E começa a encontrar o Felipe, que é o Felipe Hermes, que foi do Spotnik, que foi do Spotnik, que é gigante, cara genial, Cibele, outra turma boa pra cara, Bruno. Então, são uma galera absolutamente inteligentíssima, porque eu nunca tinha visto tanta gente inteligente no mesmo lugar. Cara, e aquilo ali pra mim mais uma. E aí encontro os liberais. Mais um pedacinho do meu quebra-cabeça, né? E eu encontro os liberais aí. E os caras, pra eles era muito complicado. Eu já era um cara já estabelecido no mercado. Para ele era muito complicado ter um local para ter papel. R$100 para ele era dinheiro do outro mundo. E R$100 para mim, já nessa época, não era absolutamente algo que me quebraria ajudar para os R$100 para reservar uma sala, para estar em algum lugar. E aí eu me junto a esse pessoal, né? Sou integrado a essa turma. Depois eu passo a ser professor orientador desse grupo, né? Porque eu já era professor. Passo a ser professor orientador desse grupo, já era professor da faculdade, já tinha feito pós-graduação, ia começar o mestrado em 2012, terminei o mestrado em 2014. E aí eu passo a ser professor orientador externo do Grupo São Vicente, que passa a ser um grupo de extensão da Faculdade de Direito. Que aí muda para a Faculdade de Direito, porque a gente conseguia ter local de se reunir. O nome era Grupo São Vicente? Não, Grupo São Vicente, Grupo Dragão do Mar, desculpa. Grupo de Estudos Dragão do Mar. Certo. E aí cresce fortemente, né? O grupo cresce absolutamente e é uma referência. Mas como que tu vê o movimento liberal hoje dentro do estado do Ceará? Cara, ele já teve um momento... A pandemia meio que prejudicou quase tudo que é coisa presencial. Seja São Vicente, seja grupo de estudos. Então agora nós estamos começando a retomar. Mas em determinado momento, no Ceará, nós tivemos que chegar a ter 9 grupos de estudo em funcionamento em Fortaleza, em Sobral, e alguns que eu não tinha nem conhecimento, tá? Não fui eu que coloquei. Eu batizei muitos e organizei muitos, tanto grupos como institutos, para isso. Eu saí viajando o país, tá? Eu viajei esse país algumas vezes, defendendo essas ideias de liberdade. Em alguns momentos pagando do bolso, outros, depois de um determinado momento, não precisou mais. Mas, assim, em vários momentos ali para divulgar as ideias. Isso, obviamente, meu último interesse era política.
Até porque tem uma história do Eduardo Fischer com o Hayek, que o Eduardo Fischer era um grande empresário, que chega para Hayek e diz, Hayek, eu preciso entrar na política. Aí o Hayek diz, cara, não tem lógica entrar na política. Precisa mudar as ideias primeiro. Então vamos tornar as ideias claras, conhecidas, aí a gente vai para a política. Tanto é que eu sempre tive na política muita militância. Daí trabalhando, nunca tive problema de militância, exatamente porque a gente formou essa militância. E eu viajei o Brasil para isso, né? Hoje você se dizer liberal não é algo estranho. Cara, liberal, ok, check. Na minha época era algo completamente fora da janela de Overton. Maluco, loucura essa de ser liberal. Entendeu? Existe isso. Ou você é PSDB ou você é PT. Sim. E essa mudança de ideias levou tempo. Mas eu nunca me senti frustrado ou decepcionado ou isso. Eu sempre fui ocupando os espaços que me eram dados. E sempre agarrei eles. E eu sempre fiz isso na vida, né, na realidade. E esses espaços que eram dados eram espaços que os liberais falaram em algum momento. E pararam de falar. Aquela coisa, como se o músculo fosse atrofiando. Sim. Já que não era estressado. Só tava um vácuo lá. Exato. E esse vácuo foi reocupado. Tanto é que hoje eu tenho coluna de jornal, falo no programa de rádio. Quando querem a opinião de uma referência liberal, vão atrás de mim aqui em Fortaleza, eu tenho uma coluna mensal no Jornal Povo. Lá no Povo, todo mês eu escrevo a coluna no Jornal Povo. Já foi quinzenal, hoje é mensal. E estou no Debate do Povo, meio por semana pelo menos, que é um programa mais tradicional de rádio. Fui debatedor fixo lá por alguns meses. Tá? Montei depois, fui candidato aqui, né, 2016, 2018, 2020. Montei a liderança do Partido Novo na Câmara dos Deputados. Então, assim, muitas oportunidades para isso. Hoje nós temos uma bancada liberal, nós temos um governador do estado de Minas Gerais que é liberal, nós temos o deputado mais votado, que é o Marcel Van Hatten, no Rio Grande do Sul, nós temos um prefeito em Joinville. Então você tem um momento liberal muito interessante para o Brasil. Isso no Novo, né? Fora em outros partidos, que pessoas que acreditam nas ideias também estão em outros partidos. Mas especialmente no Ceará, que o Ceará é um pouquinho diferente, né? Cara, o Ceará tem um problema sério dos Ferreira Gomes, né? Nós vemos no estado fascista, né? Assim, fascista na essência. Foi cutucando. Nós vemos no estado fascista, mas fascista na essência da palavra. Nada contra o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Como diria o Mussolini, o criador do fascismo. Então nós vivemos nesse estado. Entendeu? E é um estado que, se você não for amigo do governador, como empresário, você pode ser prejudicado. Você vai ser, assim, né? A gente, PWR, não está muito preocupado com isso, não. Entendeu? E graças a Deus, não fomos, não seremos. E se vier, não tenho nenhum receio disso. O ponto é que a PWR se posiciona claramente como uma empresa liberal. E não tem problema nenhum com relação à defensora da liberdade liberal. Não tem nenhum problema com isso. Isso é uma das coisas legais, muito legais de trabalhar lá. Até porque eu trabalho naquilo que eu acredito. Já há muito tempo eu já trabalho no que eu... Hoje em dia eu não trabalho em nada que eu não acreditasse. E essa coisa desse momento, o Ceará é mais difícil por isso. Mas apesar disso, eu fui o 24º vereador mais votado de Fortaleza. Eu tive 8.004 votos. É uma votação absolutamente expressiva. Por que eu não fui agora ser candidato em 2022? Porque a chance de eu ganhar era perto de zero. E eu ia para a 4ª derrota porque não teria um grupo político forte. Por que não teria? Porque a estratégia era eu ir candidato a governador, formar uma bancada forte, ir ao debate e tentar eleger um. Era essa a estratégia certa, e que talvez tivesse algum... Aqui poderia ter alguma chance de êxito, era essa. O Novo tem uma falha gigante de ser centralizado. Muito centralizado em São Paulo. E aí, por ser muito centralizado em São Paulo, ele deixa a estratégia lá e não a estratégia aqui. E isso complica muito a estrutura, né? Porque a estratégia define a estrutura e não a estrutura que define a estratégia. Muitas vezes eles definem a estrutura para definir a estratégia. E isso é um erro gigantesco. E básico, né? Cara, tu esteve lá nos bastidores lá do Poder no Congresso Nacional. Como é que tu enxergou ali aqueles bastidores e toda essa atuação, né, dos chamados burocratas, que você chama, para manter ali o establishment, né? Cara, se eu não acreditava no Estado, eu passei a acreditar menos ainda. Menos ainda, né? Se eu achava que o Estado não tinha como funcionar, eu tenho absoluta certeza que ele não tem como funcionar. É ridículo aquilo ali. Certo? Tu passou quanto tempo lá? 1 ano e 7 meses. Foi o suficiente, né? Cara, com 1 semana foi o suficiente para entender isso. Entendeu? Cara, é aquela história. Assim, é engraçado, né? Eu cheguei em Brasília achando que eu não ia gostar da cidade.
Eu adoro Brasília. Eu sou, assim, então, tapa na boca. Adoro Brasília por uma razão muito clara. O Brasil é uma cidade super interessante, gostosa, um clima, apesar de ser diferente, um clima super agradável. Diferente de nós, cearenses, que é sempre quente, você vai ter a coisa do seco, a coisa do seco, a coisa às vezes do frio, e mesmo estando quente, você não está suando. Então é interessante essa coisa para quem mora com muita umidade. E eu tenho grandes amigos, né? Acabei formando grandes amigos, porque, enfim, como Brasília é uma terra de ninguém, então as pessoas que estão lá acabam se tornando seus amigos, né? Acabam virando família. Então eu tenho grandes amigos, eu sou compadre, né? Eu tenho 2 compadres lá, a Nani e o Rodrigo, eu sou padrinho dos filhos deles, e é da filha deles, a Malu. Então foi um momento de muito, muito legal, assim, muito interessante esse momento, muito intenso. E eu fui montar a liderança do Novo, né? Que assim, a liderança, partidos que tem mais de 5 deputados, eles passam. Ainda tem água aí? Tem. Eles passam a ter estrutura de liderança. Onde vai ter os melhores, né? A melhor turma vai estar nas lideranças porque ela que dá base para os deputados votarem. Não são os gabinetes, sim essa estrutura de liderança. Certo. E eu montei a do Novo, né? Então é uma oportunidade gigante. Eu contratei todo mundo, montei a estrutura, montei a base, montei como é que funcionaria. Então foi bem, bem legal esse momento e essa atividade. Então, e o crescimento e o aprendizado, né? Porque no direito a gente não aprende a parte onde está a elaboração das leis, né? A gente vai fazer a interpretação teleológica, né? O que é que o legislador pensava desse, né? Qual era a mens legis e isso. E lá você aprende como é que está o rito, como é que está o procedimento, como é que está isso. Então foi muito, muito legal, muito interessante, mas é aquela história. Se você soubesse como são feitas as leis e as salsichas, você não seguia as leis nem comia salsicha. Né? Otto von Bismarck disse isso e ele tinha toda a razão. Cara, existe uma cultura, né, cara, muito impregnada, né, no Brasil, falando de Brasil, né? Tu acha que todo esse teu empenho e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido para implantar essas ideias de liberdade, vocês já conseguem ver os resultados? Aqui você já mencionou alguns, né? Mas qual é a perspectiva que você vê para o futuro, né? Existe um negócio em qualquer ideia chamado janela de Overton. Uhum. Toda ideia passa por impossível, radical, aceitável, sensata, popular e necessário. A ideia do cristianismo, em algum momento, ela foi impossível. Sim. Depois ela foi radical. Sim. Depois ela foi aceitável. Depois ela foi sensata. Quando Roma assume como religião oficial, ela passa a ser popular e necessária. A tal ponto que nenhuma outra religião poderia existir. Certo? Então, assim, toda ideia passa por isso. Qualquer ideia. Quando eu digo lá atrás pro meu pai que eu sou liberal, imediatamente eu deixa de ser impossível, porque eu falei, eu verbalizei. Então algo que era impossível deixa de ser impossível. Sai do imaginário pro real. Aí ele vira radical. Imediatamente ela sai de uma fase para outra. Quando eu começo a defender as ideias, a maioria das pessoas vai dizer que eu sou um radical. Você é um radical. Absurdo. Só que com o tempo, tem muita ideia que tem lógica. Aí eu saio do impossível, do radical e vou para aceitável. Tem muita lógica. Caramba, o Estado é muito grande, se mete muito. Né? Quando você pensa o Estado, você não pode pensar que é o ente inanimado, não. É a polícia dando porrada na galera. É o fiscal indo na prefeitura e na tua empresa e fechando ela. Isso é o Estado. Então, quando você começa a explicar isso, a ideia que era radical fica aceitável. E, porra, empreendedorismo é liberdade na prática. Quando você começa a valorizar isso, o aceitável se torna sensato e popular. Então ele vai avançando na janela de Overton, até se tornar necessário. A reforma da Previdência, por exemplo, quando o Temer propôs, era algo radical à época. Quando o Paulo Guedes propõe com o Bolsonaro, as pessoas vão para a rua para cantar o nome do ministro da Economia. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, do nome do ministro da Economia ser cantado numa rua. Certo? Porque ela se tornou necessária. Chegou um momento que a reforma da Previdência, se não ocorresse, parecia que o Brasil ia quebrar. Chegou esse momento, porque ela se tornou necessária. Tem que ser para ontem. Então, uma ideia que era impossível se tornou necessária em 2 anos. Isso vai para a ideia boa e vale para a ideia ruim, tá? Sim, para tudo. Como você tem o exemplo, por exemplo, Tem um exemplo, por exemplo, foi horrível. Tem o exemplo das ideias fascistas, comunistas, nazistas. Isso também aconteceu nesse cenário de ideias. Ideias que eram impossíveis se tornaram populares.
a ideia eugênica, do eugenismo, o Brasil chegou a ter na Constituição de 34 a obrigação constitucional da educação eugênica. Vocês sabiam disso? Está na Constituição de 34. Educação eugênica. Só para entender como uma ideia horrorosa chegou à Constituição brasileira. Educação eugênica no Brasil. País absolutamente miscigenado. Então você tem essa pegada. Só para entender como ideias ruins também chegam, se tornam populares. Show. Muito bom mesmo. Rodrigão, tava vendo aqui, fuçando aqui seu Instagram, cara. Rodrigo Marinho, para quem quiser acessar. Rodrigo Saraiva Marinho. Rodrigo Saraiva Marinho. Hoje tu tá destacando muito lá o CrossFit, né, cara? Como é que entrou o CrossFit aí na tua vida? Cara, em 2020, eu ia fazer 40, ano da pandemia, né? Que foi um dos anos que eu mais trabalhei na vida, né? Engraçado, todo mundo foi pra casa. Então foi pra casa, né? Foi um ano que eu trabalhei igual um louco, né? Porque eu tava no congresso, tinha que trabalhar rápido, entregar rápido, eu precisei trabalhar igual um louco. Mas em 2020 eu ia fazer 40 anos. E eu tinha decidido, tinha tirado férias com a minha esposa, a gente tinha feito uma viagem super legal, eu tinha feito com meus pais há muitos anos atrás. Eu tenho um troller, né? Então a gente sairia de Fortaleza, a gente tinha feito Brasília, Fortaleza de carro, e voltou Fortaleza, Brasília. Só que a gente foi Fortaleza, Fortaleza, São Miguel do Gostoso, aí João Pessoa. Fui parando. Fui tentando margear. Ou eu tava na praia. Uma expediçãozinha. Isso. Ou eu tava na praia, ou eu tava na estrada ao lado da praia. Uma das duas, sempre. Né? E fui subindo até Porto Seguro. Em Porto Seguro fui pra Brasília. Triangulou, né? Caiu pra dentro. Aí fui conhecer o São Francisco e tal, que foi super legal. Fui em Piranhas, que é um lugar lindo, no interior. Eu vi o São Francisco lá numa igreja. Cara, tem uma igreja, não vou lembrar o nome da cidade, na Bahia, que é um espetáculo, que é um entreposto para ir para Brasília. Na verdade, muitas vezes quem vai Porto Seguro, Brasília, vai até essa cidade, não estou lembrando o nome dela. Depois, se puder botar aí, né, que é uma gruta São Francisco, Bahia. Se botar essas três coisas, vai sair a... O algoritmo faz o resto. Vai sair a igreja. Cara, a igreja é linda, velho. Assim, é dentro de uma caverna, de uma gruta. O teto, aí tem uma igreja, tem um... Cara, lindo. Fica na margem do São Francisco, na Bahia, no interior da Bahia. E você para lá, vale a pena conhecer, assim. Foi um dos lugares mais bonitos. Assim, Gruta de São Francisco mesmo. Gruta de São Francisco. Qual é o nome da cidade? Ubaíra. Não. Ubaíra, não? Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa, exato. Cara, linda, cara. É emocionante. A história tá muito bonita, a história dessa gruta. Não, né? é Ubaíra, né? O nome da Não, cidade. é Bom Jesus da Lapa. Um dos destinos turísticos mais apreciados de Ubaíra é a Gruta de São Francisco. Deve o local ser lá... Ubaíra e o distrito deve ser... Bom Jesus da Lapa. Eu sei que é Bom Jesus da Lapa lá. Cara, super bonito. Foi super legal essa viagem. Aí eu tinha tomado... A minha esposa sempre malhou muito certo. A minha esposa é a minha referência, né? Minha esposa sempre malhou, sempre foi focada nessas coisas. Sempre admirei muito ela nesse ponto. E quando foi... Só que eu nunca gostei de musculação. Sempre achei musculação um saco. E eu jogava tênis todo dia. Eu sempre pratiquei esporte, né? Na vida. Sempre joguei bola. Depois joguei tênis. Depois nunca parei de praticar esporte. Mas o tênis não estava dando o que eu queria, que era a melhora do corpo e tal. Até porque eu comia muito mal. Assim, uma coisa em Brasília que é ruim, como você não dorme direito, você não consegue. Então, assim, você vai dormir 2 da manhã, acorda 9, vai 4 da manhã, acorda... Todo desregrado. Cara, e bebia, né? Então eu estava no momento de trabalho, né? O foco sentando para o trabalho. Bebia vinho, né? Minha bebida sempre foi o vinho. Então acabou nesse dia. Então não tinha essa coisa organizada na alimentação, principalmente. Quando foi na volta dessa viagem, eu decidi que eu teria, naquele ano, foi um compromisso, né? Foi assim, um dos objetivos. Meu objetivo era ter o melhor corpo que eu já tive na vida. Era o meu objetivo dos 40 anos. No ano que eu vou completar 40 anos, eu não conseguia talvez até isso em 30 de junho, eu faria isso. Aí, cara, eu comecei a fazer CrossFit dia 3 de janeiro, aí fiz até o dia 19 de março. 19 de março começou a pandemia. Em Brasília eu fiz isso. Eu adorei o CrossFit, saí da musculação, diminuí o tênis, fiquei só batendo bola no tênis. É bem dinâmico, né, o CrossFit? Cara, o CrossFit é uma coisa... Minha esposa, a Loi brinca, a Loi, que é a Luísa, minha esposa, ela brinca que é uma gincana, né? Pra alguém que é muito acelerado... Aí deu certinho pra ti, cara, né? Muito. E aí fui pra... Porque
porque outra coisa, né? O CrossFit é um exercício de fortalecimento, é um exercício que você faz cardio com peso. Então, tanto você melhora o seu cardio, como você se fortalece. E aí, parei, né? Trabalhei feito um louco nesse período, até eu sair do congresso. E voltei para Fortaleza. Quando cheguei aqui, em agosto, cheguei em final de julho, dia 1 de agosto comecei o CrossFit na Carranca, que é onde eu tô até hoje. Aí, cara, entrei no nível de disciplina que eu nunca tinha entrado. Vou ter o melhor corpo que eu tenho na vida. Aí, Aí melhorei muito em 2020. 5 horas da manhã. Não, comecei 8. Comecei 8. É. Eu fui descendo. Comecei 8, aí depois... Porque a minha esposa queria fazer 8, ela fazia 8 a musculação, fazia 8 crossfit. Como a gente estava no ritmo ainda, estava voltando ao trabalho, a coisa da campanha era ideal começar ali a partir da manhã e à tarde. Meu foco era a campanha eleitoral. Então eu ia montar uma empresa, né? A campanha eleitoral é uma pequena empresa que você monta para durar 45 dias. Então assim, aí começa 8 da manhã, aí depois eu vou baixando para 6:30 da manhã, depois eu vou baixando para... O meu sócio chegou, o Wilson, chegou e disse, cara, só posso ir às 5:30 da manhã. Vai comigo? Eu disse, vou com você. Você não quer ir? Eu vou com você. Aí passei a ser aí às 5:30 da manhã. O bicho vai uma vez sim, 10 não, entendeu? Mas eu adorei o horário. E aí ficou. Porque, cara, você começa a acostumar com a coisa de acordar, de ver o dia nascer, de acordar junto com isso. Você começa a querer começar bem o dia. Muda, várias coisas mudam e tudo na vida acostuma. Óbvio, tem dia que eu não tô afim de ir, mas eu vou. Sempre fui muito disciplinado. Na vida eu sempre fui muito disciplinado. Nunca foi para mim um problema. Para mim, eu nunca tinha tido a disciplina de fazer exercício de levantamento de peso. Aí quando foi a pandemia, quando foi em abril de 2021, fechou de novo, né? Lembra, né? Aqui foi um desastre. Para mim foi um desastre a gestão da pandemia desse estado. Desastre. Mas como a mídia é toda dos caras, ninguém fala mal dessa desgraça que foi isso aqui. O que foi feito com as crianças nesse período de pandemia no estado do Ceará foi uma vergonha. Demorou quase um ano para voltar às aulas das crianças nas escolas públicas. As escolas privadas voltaram e todo mundo sabe, depois de descobriu claramente que não tinha prejuízo nenhum para as crianças com relação à aula delas. Quando foi no outro ano, teve abril, aí caramba, eu estava no ritmo mais acelerado que eu tinha ficado na vida. Aí eu comecei a fazer musculação também, que era outra coisa que era um complemento ao CrossFit. Então, isso passou a ser algo muito relevante na minha vida. Hoje a minha vida é mais ou menos, assim, isso é prioridade. E eu passei a ter, acho que aí final de 2021, eu atingi a minha meta. Eu tinha um objetivo de ficar forte. Meu objetivo de 2020 era já ter o corpo, melhor corpo que eu tive na vida. Eu terminei 2020 com um dos melhores corpos que eu já tinha na vida. Em 2021, meu objetivo era ter 10% de percentual de gordura. Tá abaixo, né? Na verdade era abaixo de 10% de percentual de gordura. Cheguei a 10,9%. Né? Cheguei a ter 10 quilos de gordura. Cheguei a isso. Aí sim, de ter o melhor corpo que eu já tive na vida. Que aí ele só tem melhorado. Que eu continuei fazendo e para mim hoje não é mais um vamos dizer assim, não é mais um exercício, é um hábito. Sim. Se eu não for treinar de manhã, eu vou à tarde. Se não for à tarde, eu vou à noite. E assim, eu vou treinar. E os benefícios são fantásticos, né? Energia. Cara, tudo, né? Energia, disposição, foco, tudo melhora. Tudo melhora, assim. E hoje eu brinco, né? Que é o meu mantra, né? Que eu vou CrossFit todo dia, musculação 3 vezes na semana e tênis sempre que dá. Der. Porque assim, e tênis, às vezes futebol, às vezes vem quando eu ainda vou para um racha que o meu pai ia quando era vivo, que eu jogava bola com ele. Mas o foco é esse, a prioridade é essa. Legal. Então eu vou lá, hoje eu fui pro CrossFit, hoje eu fui às 5 da manhã, depois eu fui pra musculação às 7 da manhã, fui deixar meu filho na escola, né, 6:30 da manhã, deixei lá às 6h40, 6h50 e fui pra musculação, que eu vou com o personal trainer porque eu não tenho saco pra fazer aquele negócio sozinho. Entendeu? Mas assim, vou. E Rodrigo, você acha ruim estando lá? Não, estando lá da musculação eu gosto. Do CrossFit é algo que eu faço. Tipo assim, hoje, se eu estiver sozinho em casa, não tiver como fazer, eu faço uma aula de CrossFit sozinho e vou saber fazer e vou tocar. Agora, pra mim, hoje, isso é prioridade. E hoje eu tenho o melhor corpo que eu já tive na minha vida inteira. Massa. Entendeu? Muito bom, muito bom.
Cara, hoje você tá na PWR Gestão. Isso. Quem quiser conhecer mais, pessoal, @PWR Gestão. Você tu é membro do Mises Brasil? Sou Tu é conselheiro? Faço parte do Conselho de Administração do Miss Brasil. Mises Brasil. Isso é uma entidade nacional. O MIS é uma entidade nacional, defesa da liberdade, divulgação da escola austríaca, é um instituto e eu sou do Conselho de Administração, né? Eu sou do conselho que toma a decisão da estratégia do local. Massa. E a editora, LVM Editora, Que eu sou sócio. que é uma editora ligada ao Mises? Não, é um spin-off. Tá. É um spin-off. Ela sai do Mises, mas ela é profit, né? Ela tem o objetivo de ter lucro. Entendi. O Mises não tem o objetivo de ter lucro, né? Certo. Apesar de ter lucro, é uma entidade que não, os seus acionistas, né? os seus associados não recebem, não distribuem lucro. Entendi. Na LVM tem esse objetivo. Tá. Massa. A LVM é uma editora que ela vai falar de liberdade, valores e moral, né? É uma brincadeira com Ludwig von Mises, mas liberdade, valores e moral. Show. Quais são aí os projetos futuros do Rodrigo Marinho? Cara, hoje está bem consolidado. Meu projeto futuro é criar bem o meu menino, né? Esse é o meu objetivo. O maior empreendimento. São eles, meus dois meninos, né? Eu tenho eu fui casado a primeira vez com a Karina e ela tinha um filho que era o Pedro, e eu crio ele desde os 3 anos de idade. Então é meu filho. Sou louco por ele. É um perfil totalmente diferente do Arthur, mas meu filho. Então é preocupação de como ele tá bem, se está mal, se está funcionando. Essa geração ela tem outros problemas que a gente não tinha, né? Ansiedade, às vezes a coisa do pouco de pânico, de medo, que não era muito da nossa geração. Tudo assusta muito. E o Arthur, que é filho meu com a Karina, que é eu tentei depois, a gente tentou com a Heloísa ter filhos. Né? Ela é bem engraçada, né? Quando a gente começou a namorar, a Heloísa dizia que queria ter 4 filhos, né? Ela tinha 38 anos. Sério mesmo? Ela tem 38 anos, ela tem 44 hoje. E não parece, mas tem 44. Uhum. E aí minha resposta, né? Que bom que eu tenho 2, né? Essa foi minha resposta para ela, né? Porque é complexo, né? A gente tentou 2 vezes e não conseguiu, não deu certo, né? Foi 2 momentos bem difíceis. Mas ela engravidou 2 vezes e não deu certo. Sim. E meu foco é criar esses dois pirralhos, tornar eles, porque todo o resto para mim já não é mais projeto. Eu vou continuar defendendo a liberdade. Sim. Eu vou continuar fazendo o melhor trabalho possível. Eu vou continuar tentando todo dia mudar a lógica do Brasil para entender que a liberdade funciona. Eu vou continuar divulgando que Cristo é meu Senhor, meu Salvador e a minha vida. Eu vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar faltando. A partir do momento que eu decidi isso, eu vou continuar fazendo exercício de fortalecimento todos os dias para ter o melhor corpo que eu tenho hoje. Então, tudo isso não é assim. Você pensa assim, Rodrigo, você tem projetos? O que é que vai mudar? Não, hoje eu estou muito tranquilo com relação a isso. É muito manter e direcionar. Tudo que eu fizer de trabalho vai sempre ser focado com a ideia de liberdade. Eu não vou trabalhar em nada que eu não vá poder estar divulgando e falando claramente sobre liberdade. Eu não vou fazer nada que viole a visão de que Jesus é meu caminho e meu guia. Entendeu? Né? Nada. Então, assim, eu não farei nada que não seja para melhorar a vida dos meus filhos. Então, não tem assim um grande projeto, uma grande coisa. Tudo isso para mim é sempre continuidade de trabalhos, até porque eu não acredito que haja bala de prata. Nunca acreditei, na realidade. Não existe a bala de prata que isso aqui vai dar certo. Exige trabalho, esforço, dedicação, disciplina, que eu acho que é o que funciona, que é o que vai fazer as coisas mudarem. E mudar, repito, né? Não é mudarem os outros, não. É mudar você. É o que está no seu controle. Mudar o meu corpo é uma decisão absolutamente minha. Sim. Né? Mudar, ser o melhor profissional possível é uma decisão absolutamente minha. Criar o meu filho é uma decisão minha. Podia não estar morando em Fortaleza hoje, podia estar morando em São Paulo, podia estar morando em Brasília, mas eu estaria longe do meu filho. E no momento, a pessoa que mais precisa de um pai perto dele é o meu filho. Mais novo. O mais velho já está um pouco mais consolidado. Mas também precisa. Mas é o mais novo. Então, como é que toca isso? Como é que é a responsabilidade disso? Então, todo o resto é como tornar. Para mim é sempre assim. Como eu tomei algumas decisões, né? Profissional, pessoal, não sei o quê. Assim, para mim, para missa não é um problema. Eu vou para missa todo domingo. Então, preciso estar, eu sei que preciso estar. Tá? Acontece às vezes de falhar por, sei lá, tá. Sim. Enfim. Mas não é Rodrigo, de 100, você não vai a 2. Ou seja, em tese não se falhou.
você está focado em tal profissional. Isso já é um fato. O que era novidade para mim era exercício de fortalecimento com peso. Sim. E isso passou a ser um hábito. Então, assim, é como tornar hábito daquilo que você precisa. Defender a liberdade é o que eu vivo. Então, não é o que eu respiro. E defender Cristo todos os dias, que é uma coisa que eu falava pouco e que eu preciso falar cada vez mais, é uma coisa que isso está se tornando um hábito. Show. Sem problema nenhum. Meus amigos, esse foi Rodrigo Marinho. Olha só, que maravilha, né, esse episódio? Excelente, excelente, pessoal. Excelente. Vários nomezinhos aí pra vocês anotarem no caderninho e pesquisar depois, conhecer a LVM, conhecer o Mises. Tem muita coisa aí pra vocês. Acessa lá o Instagram dele, segue o Rodrigo Saraiva Marinho. Segue a gente, deixa seu comentário aí no YouTube. O que você achou desse episódio, desse bate-papo aqui com o Rodrigo? Deixa a sua opinião, tá bom? Pra gente interagir. Deixa o seu like. E lá no Instagram, Pedro? Atos Podcast Oficial. Só oficial. tem esse mesmo. Tudo oficial. Tá bom, gente? Valeu, gente boa. Até o próximo episódio. Valeu, Rodrigo. Obrigado, cara. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Contem comigo. Valeu.